Saudações, que felicidade. Mais um diálogo importante, necessário no programa Saudações com Ted Anderson. Comigo aqui para dialogar, para que a gente possa aprofundar uma temática de fundamental importância, sim, para o Estado de Direito, que é o exercício da advocacia criminal. Comigo, grande advogado criminalista do Estado, mestre em Direito Criminal, Adelmano Benigno, meu querido amigo. Satisfação tê-lo aqui. Saudações, Ted Anderson, saudações a todos que nos seguem, saudações a todos que nos assistem na TV Bandeirantes. Uma honra, Ted, voltar aqui. Toda vez participar do Saudações é uma honra contribuir com a comunicação, com a informação, levando informação jurídica de forma técnica, né? Em tempos aí de redes sociais e também até na televisão, onde são propagadas informações errôneas, né? Não são ainda mais em direito penal, ainda mais em direito penal. Em direito criminal. É uma honra estar aqui para ter essa oportunidade e passar a informação técnica para que chegue ao telespectador, ao seguidor, que ele tenha acesso a uma informação realmente digna, de acordo com como o direito merece, como o nosso direito criminal merece. Mano, primeiro falar que a gente tem uma amizade muito profunda e sólida, né? Isso é uma verdade e é sempre um prazer estar contigo, dialogar contigo. Eu gosto de conversar contigo, seja no café, seja na cerveja, seja no estúdio para discutir. É sempre bom estar perto de ti porque a gente tem uma amizade, um carinho, um recíproco muito grande. Mas tu trouxeste uma informação importante, aí eu quero prefaciar essa matéria nossa, que hoje em dia, este nosso século XXI, né? Aqui estamos a discutir um momento completamente diferente na história da humanidade, que antes nós tínhamos dificuldade em ter acesso à informação. E agora o excesso de informação, que é exatamente o oposto, é que prejudica o conhecimento claro, né? Porque a gente tem informação demais e informação equivocada. Então, a dizer, por exemplo, nas redes sociais principalmente, porque a gente, por exemplo, qualquer pessoa consegue acessar aí, seja um chat GPT, ou seja o Google mesmo, e buscar informações sobre qualquer área do direito. E aí vamos especificamente falar do direito criminal. E aí tu acaba tendo, na maior parte das vezes, e quase sempre, eu digo, informações equivocadas. Por quê? Porque a gente tem percebido, nós que somos professores universitários, a gente tem percebido que nas universidades, naqueles que de fato são os grandes especialistas, há equívocos, porque a base de estudo dos professores e dos alunos, quer dizer, ela está sobre uma paira absolutamente superficial. Ninguém mais lê os clássicos, ninguém lê Ferri, ninguém lê exatamente os pais do direito penal. E aí eu estou falando só de direito penal, né? Aqui eu estava aqui com o João Cláudio e o seu filho para discutir, e o Guilherme para discutir direito constitucional em um determinado momento, e a gente falou que não se lia mais os clássicos do direito constitucional, entendeu? Eu tenho uma formação consolidada no direito penal, principalmente na parte geral do direito penal. Por 10 anos fui professor de direito penal. Estudei muito porque eu estudei todos os clássicos do direito penal. De fato, eu estudei todo mundo da teoria do crime, tive a oportunidade, a satisfação de ajudar muita gente, de ser professor de muita gente nessa área. E quando eu estudei direito penal, a profundidade. Eu sinto falta disso, e até falei, eu estava aqui com o nosso querido delegado Cleops, discutindo aqui mesmo no Saudações sobre essa questão, e eu disse, cara, o problema é que algumas legislações brasileiras desconhecem a existência da teoria do crime. Quer dizer, tu simplesmente subverteu completamente a teoria do crime para tu aplicar algumas legislações. Eu até comentei, por exemplo, entre elas, uma delas, eu nem quero polemizar, e o objetivo não é esse, a Lei Maria da Penha, que de uma certa forma rompe com os parâmetros da teoria do crime, mas não só ela, e ela nem foi a primeira. Nós estamos a falar, por exemplo, da questão dos crimes ambientais, que é uma aberração jurídica, levando em consideração a questão da teoria do crime. Mas eu quero te ouvir, Adelmano, hoje, não de forma técnica. A gente sabe que tu és um doutrinador, tem livros escritos, um cara absolutamente preparado, que tem uma carga teórica muito grande, mas eu quero te ouvir sobre o profissional da advocacia criminal, a coisa do exercício da atividade, o que tu tem percebido. E aí, parafraseia, primeiro faz aquele aparato geral no sentido de como anda a advocacia criminal no dia a dia. Vou te trazer um exemplo, por que eu trago isso. Por exemplo, no direito eleitoral, que é um direito muito específico, a gente percebe influências muito grandes, porque é um direito sazonal, a cada 2 anos, e as pessoas que advogam e militam, não só advogados, mas juízes também, por conta exatamente que não há uma magistratura eleitoral de continuidade. Os caras estão lá, a cada 2 anos, renova-se 2, depois é uma
entrou na nova safra de juízes. Então os caras, na sua maioria, não conhecem a profundidade a matéria do direito eleitoral, salvo aqueles especialistas que são eleitoralistas como eu. No geral, os advogados, os magistrados e até os membros do Ministério Público não são natos do direito eleitoral. Então a gente vê aberrações jurídicas e muitas vezes a gente percebe, Adelmano, que os viés que consolidam as decisões eleitorais não têm por base o direito eleitoral, e sim o direito administrativo, o direito criminal, tu tá entendendo? Que tem a ver com a casa desses profissionais, a formação deles. E eu te pergunto no direito penal, que é uma área que a gente percebe, principalmente essa área mais básica, desses atendimentos mais próximos, muitos profissionais que não são criminalistas, ou que se dizem criminalistas e não conhecem, não tem essa consolidação básica de formação criminal, como é que andam os processos? Eu quero que tu fale as tuas impressões primeiras sobre Perfeito, isso. Fica à vontade. Primeiro, fazendo um preâmbulo, dizer que é recíproco, Ted, o carinho e a admiração. Você também é um professor de direito constitucional, um professor muito respeitado, um advogado de escola. Quando digo escola, já que você mencionou cerveja, não é a cerveja, mas advogado de qualidade, respeitar a nossa comunidade jurídica, que nós precisamos dessa qualidade. E, segundo, ainda naquela pauta sobre levar a informação, é impressionante como muitas pessoas se sentem à vontade de falar direito penal e não sendo penalistas. Isso. E isso você vê em programas de televisão, na TV aberta, na TV fechada, você vê pessoas falando, acreditando. Redes sociais é o que tem, né? É o mentiroso que acredita na própria mentira e aí se convence da mentira afirmando que é uma verdade na sua concepção. E aí eu costumo dizer que todo brasileiro tem um pouco de penalista e comentarista de futebol. Hoje, antigamente até era mais comentarista de futebol, que aí se comentava nas convocações da seleção brasileira. Isso, ainda é, né? O brasileiro é o especialista em futebol. Teve a convocação esses dias, eu não vi tanta discussão, mas quando é um assunto de direito penal ou direito processual penal, gera mais discussão do que a convocação da seleção brasileira. E muitas pessoas falam com propriedade. É igual, por exemplo, eu escuto muitas vezes o termo descondenado. Isso. Um termo que não existe juridicamente, esse termo descondenação, vai de contramão à presunção de inocência, que é a nossa regra de tratamento constitucional, no processo penal, e as pessoas utilizam o termo descondenado. Cada vez que eu escuto isso, dá vontade de pular na televisão, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, e desconstruir essa informação que é passada, mas infelizmente não temos como. Sobre realmente a leitura também, toda vez que eu falo em sala de aula, muitas vezes de Roxin, Iacob, você mencionou aí no Brasil, Hungria, Heleno Cláudio Fragoso, enfim, outros grandes penalistas nós já tivemos, realmente há uma dificuldade de conseguir fazer que o acadêmico faça esse tipo de leitura hoje. Ele quer realmente o facilitado, ele quer o descomplicado, ele quer... Antigamente, mano, a gente reclamava que os caras iam ler Capês, a gente dizia, porra, tu tá lendo o Capês? Hoje dia nem Capês a turma lê mais, estão piores, né? São os cursos, videoaula, aquilo outro, o cara não lê mais nada. Sim, antigamente até, por exemplo, no direito penal, você tem a parte geral e a parte especial. Antes existia, por exemplo, César Bittencourt tem 5 livros, só para tratar de direito penal, por exemplo. E aí, hoje, muitos autores separam a parte geral da parte especial. Nem isso o aluno quer mais. Ele quer um volume único para tratar da parte geral e já da parte especial. Então, e depois, e só o livro também já é difícil. Ele quer mesmo a apostila. Ele quer que no material didático ele possa exaurir e ele já lê e ser... Essa discussão é muito louca, né? Eu, dono da matéria. Por 10 anos, Adelmano, eu fui professor de direito penal, parte geral e teoria do crime. Então, assim, no geral, durante os 10 anos eu ministrei teoria do crime, direito penal 1. Então, assim, nem o 2, que é a teoria da pena, eu gostava de ministrar. No geral, eu ficava exatamente na teoria do crime, propriamente dito, de penal 1, por muitos anos. Hoje em dia, os caras não entendem isso, né? Não sabem, não têm ideia do que é isso. Em teoria da pena, o ideal é você fazer uma leitura ali de becaria, do arquivo de becaria, dos delitos das penas. E você tem essa dificuldade de fazer o aluno ler, por exemplo, teoria do crime. Você pegar uma leitura individual, teoria do crime. Os caras não têm ideia. Não, ele quer realmente o livro já para a faculdade.
inteira para o curso, para o assunto Loucura, inteiro de direito né? penal. Então nós temos essa dificuldade de base. Tá? Tu vive isso, né? Porque tu ainda tá na academia. Eu, por um tempo, eu já me afastei da academia. Não tenho mais ministrado aulas formais nas universidades. E, assim, ainda mais por conta da comunicação, da televisão, eu acho que dificilmente eu volte a banco de faculdade para ser professor, talvez só palestras e etc. Mas tu tá lá todos os dias sofrendo por isso, né? Tendo isso. Sim. E também na vida profissional, nós percebemos, dentro do sistema de justiça criminal ainda também, muitas vezes, essa dificuldade aí até dos profissionais do sistema de justiça criminal, não só os advogados também, mas os delegados de polícia, membros do Ministério Público, magistrados, muitas vezes, e aí você vê também até no Superior Tribunal, ou até no Supremo Tribunal, você que também é um crítico, muitas vezes, das decisões do Supremo Tribunal, Sim. e crítico, realmente, com críticas, análises pertinentes, Claro. muitas vezes você vê falhas técnicas que realmente nos espanta, nos causa temor, e nos causa principalmente insegurança jurídica. Então, realmente nós não vivemos tempos bons, Isso. de aplicação do direito penal, aplicação do direito criminal, e principalmente eu vejo que um dos principais problemas que nós temos aí é uma legislação atrasada, tanto com o Código Penal, mas também, principalmente, com o Código de Processo Penal de 1941. Nós temos até hoje um projeto novo, CPP, ainda lá em pauta, discussão no Congresso Nacional, mas o que você tem são reformas à la carte, como diria Aurélio Lopes Júnior, né? Falando de advocacia criminal, um grande advogado criminalista, também professor de processo penal. O que nós temos são reformas à la carte. Pessoas, políticos que acabam fazendo reformas pontuais de acordo com a sua conveniência ou realmente pelo aspecto político. Você falou da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha sofre alterações todo semestre. É impressionante. Tá? Ela sofre alterações todo semestre. E não só parlamentares federais, mas até parlamentares estaduais querem legislar sobre o assunto. E é um assunto que tem competência privativa da União. Quando digo competência privativa, somente o Congresso Nacional pode legislar sobre a matéria de direito penal, mas você vê parlamentares estaduais, no Maranhão e outros estados, querendo legislar sobre a matéria Maria da Penha, de conteúdo penal. Isso. Por exemplo, até sobre o efeito da condenação, por exemplo, é uma matéria de direito penal, você vê parlamentar estadual querer legislar. Então, nós temos essa problemática hoje. Antes de falar da advocacia criminal, é preciso entendermos que nós temos o direito penal, o processo penal, na formação, né? Tu tem percebido na criminologia formação. e a política criminal. É isso mesmo. E a política criminal, muitas vezes, é utilizado de forma política partidária subvertendo a aplicação da legislação entre direita e esquerda. Por exemplo, lá no podcast que teve, o episódio que teve sobre a aplicação do direito penal, um assunto muito bem colocado que foi a saída temporária, você vê que é uma pauta hoje que se divide com a política de direita e esquerda, mas é uma política de direito penal. É uma política criminal. É preciso entender a teoria da pena. Então, por exemplo, saída temporária, ela tem sido realmente eficaz, ela é adequada para a reeducação e ressocialização do preso. Tem que informar as pessoas. Não é toda pessoa presa que tem direito à saída temporária. Muitas vezes você vê pessoas, por exemplo, a ego familiar vai cobrar o advogado. Quando o preso é provisório, ainda vai cobrar dele de saída temporária. Doutor, eu quero saber por que fulano saiu e o meu companheiro, o meu filho, a minha não saiu. E aí pensa que saída temporária para qualquer preso. Não, são presos do regime semiaberto. Então, é preciso realmente nós organizarmos primeiro esse embasamento teórico, esse embasamento também educacional, para nós termos não só uma teoria realmente adequada, com a aplicação prática de acordo também com a teoria moderna. Entendi. Você vê muitas vezes a tecnologia avançando, mas a nossa legislação penal fica no tempo atrasada e aí não acompanha as novas tecnologias, por exemplo, também. Crimes praticados no âmbito virtual, na rede mundial de computadores, por exemplo. Então, nós precisamos realmente ter essa dinamicidade, é preciso que nós organizemos a casinha, né? O Congresso Nacional, legislação, e depois conseguir que os atores processuais possam aplicar realmente a legislação de forma prática, de acordo com a teoria nos termos de justiça criminal. E, Adelmano, essa tua indagação ela é importante e ela me leva a uma questão muito séria. Como alterar a base, que é ali na formação, se tu tens uma política de Estado
que tem um incentivo ao excesso de pessoas, e aí não estou criticando essa questão das pessoas fazerem curso superior, só que a qualidade entregue nesse trabalho é cada vez menor, porque se virou um mercado de uma forma tão, assim, descarada nesse sentido, o que eu estou querendo dizer? Vou ser mais claro ainda para que o telespectador me entenda. As universidades são máquinas de ganhar dinheiro, e elas a cada dia se preocupam menos com a qualidade entregue da educação e mais com o lucro que estão arrecadando, exatamente por conta isso começou, a gente percebeu que isso começou a partir das políticas públicas, exatamente lá no governo Lula 1, que a gente chama. Lá naquele momento onde se criou um mercado, esse mercado pujante, esse grande mercado das universidades particulares no Brasil, que se, na verdade, acabou com o curso de direito, porque tu tens... Como assim acabou com o curso de direito? Tu formou uma quantidade absurda de profissionais mal qualificados. Tu tem profissionais muito mal qualificados. A mesma coisa, eu estou dizendo, não tenho dúvida, vai acontecer com o curso de medicina. O curso de medicina é o que... eu já vi algumas vezes, algumas pessoas falando sobre isso, e é exatamente a clara verdade, aconteceu com o direito. Daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, não será mais interessante fazer medicina. Por quê? Porque tu terá um excesso imenso de profissionais de medicina mal qualificados. Então vai ser um problema. O mesmo problema que as pessoas sofrem com direito, porque todo mundo se diz especialista em um monte de área e não sabe aquela área, vai ter na questão da medicina, porque tu vai achar um monte de especialista que não sabe daquela especialidade. Porque, assim, a forma que se produz os profissionais é mal qualificada. E tu sabe disso, é difícil tu falar disso, eu sei, porque tu estás na universidade. Mas tu lembra disso, porque há 10 anos atrás tu tinha alguns profissionais e existe algum método, até a cobrança era diferente nas universidades, e agora, 10 anos depois, tu já tem outro tipo de gente trabalhando com um modelo completamente diferente, que é o modelo de resultado, né? Do cara ficar na aula e aquela coisa, aquela política. Um dia desse eu vi um determinado governador dizendo que quando tu reprova, e aí falando de aluno, nem estou falando de universidade, mas essa é a lógica da universidade, principalmente particular. Quando tu reprova, quando a escola reprova um aluno, a culpa é da escola. Então essa é a lógica. Os alunos tem que passar. Os alunos não podem ficar reprovados, porque se ficar reprovado, a culpa é da escola. E não é bem assim. Eu quero te ouvir sobre isso, entra um pouco nesse mérito. Antes da gente entrar propriamente na advocacia criminal, tu como acadêmico, como professor, como é que tu tem percebido, e eu sei que é difícil tu falar, eu nem quero que tu fale especificamente, porque tu trabalha, tu tem um empregador com relação a isso, mas fala de uma forma mais genérica, levando em consideração alguns contextos históricos, mas história recente, de pouco, 10 anos, quando tu entrou nas universidades e tal, como era diferente esse modelo, e até quando tu estudava mesmo. Ted, eu me sinto vontade para falar do assunto, porque eu fui o primeiro presidente da Comissão de Educação da OAB Maranhão. Verdade. Eu presidi, ainda nos anos 2017, 2018, presidi a Comissão de Educação da OAB Maranhão, depois foi sucedido pelo atual secretário-geral, o Dr. Gustavo Lamed. Uhum. Então, eu tive a oportunidade. Já existia a Comissão de Educação Jurídica, Orientação Jurídica e outras comissões. Mamed é professor da... Ele foi meu sucessor na Comissão de Educação. Mas ele é hoje, não sabe? Né? Não, ele é secretário-geral. Ah, tá. Hoje, a presidente, se eu não me engano, é a doutora Maironilde. Ela é professora? Sim, aí especificamente eu não vou me recordar agora, mas é advogada e professora. Ótimo. E eu tive a oportunidade de visitar escolas, visitar aí faculdades, conhecer, enfim. E realmente, o que eu percebi, a conclusão que eu tenho, é que o objeto principal, apesar de ser empresa privada, e é legítimo que a empresa privada trabalhe com educação, mas nós não podemos esquecer o objeto principal, que é a própria educação. Isso. Então, o lucro realmente é legítimo. É igual nós, por exemplo, na nossa advocacia. Claro. Né? Nós temos que ter a preocupação de prestar assistência jurídica, obviamente mediante o lucro. Mas nós não podemos esquecer que a educação é o principal objeto dessa empresa privada. E aí, por exemplo, eu não posso concordar que a preocupação é lá na divisão de tarefas, que o coordenador de curso, por exemplo, um coordenador de curso de direito tem a preocupação com a captação de alunos. De fazer o trabalho, também, né? Porque vai ter o setor específico que é o comercial, e até os professores dentro da sala de aula. Então eu não posso realmente concordar com isso, tem que ter a divisão de tarefas. A função do coordenador do curso é preocupar a organização ali do próprio curso de direito. A bem execução da aula. Da prestação da aula, né? Que o aluno consiga realmente ter acesso à aula, que ele tenha a qualidade, que ele tenha um aproveitamento com as aulas. Então, essa a função. E aí, o que eu percebo muitas vezes é realmente
todos ali preocupados com o lucro. Existe uma verdade difícil nesse ramo, Adelmano, só para fazer uma parte aqui, é que nem todos, a gente precisa entender, nem todos foram feitos por direito. Nem todos foram feitos por direito, como não foram feitos para medicina, às vezes para engenharia e etc. Então a gente acha que todo mundo é só fazer o curso de direito, será um bom profissional de direito. Também não é assim. Não. E até, por exemplo, na advocacia, é preciso se preocupar também com o empreendedorismo. Isso. Saber realmente como tratar, como se comunicar, como realmente organizar a advocacia, que é uma atividade privada. Então, muitas vezes, nem todas as pessoas dentro do ambiente de uma universidade ou de uma faculdade têm essas habilidades de negociação e de fazer captação. E ela não é a função realmente dela. Não é a função. E não é a função. Então, é essa preocupação que eu tenho visualizado muitas vezes em muitas instituições de ensino. Eu tenho percebido, aí vamos entrar já na parte da advocacia. Quando tu fala da advocacia, e esse é o reflexo natural, né? Se tu tem uma deficiência na formação, tu vai ter uma deficiência lá na frente, Sim. na execução do trabalho. É natural que tenha mesmo. Eu tenho percebido, principalmente nas redes sociais, e eu sou do momento que a advocacia tinha um outro conceito. Quer dizer, quando a gente chegava no lugar, o cara, necessariamente nós tínhamos que ser bem preparados, porque haveria as cobranças. E assim, tu tinha que saber aquilo e tu era uma pessoa diferenciada quando tu chegava no local, porque tu era advogado e tal, e o cara tinha que ter aquele preparo apurado. E a gente estudava muito, eu não tenho medo de errar, que existiam aqueles que não estudavam, mas no geral, mas ele tinha uma dificuldade muito maior de passar ou se formar. E naquele momento as pessoas tinham um incentivo maior e estudavam. E aqueles que não eram pro direito, não passavam. Eles abandonavam o curso, como a gente viu muitos abandonarem. Sim, e na época acontecia muito a demanda do cara começar o curso e largar o curso. Sim, porque não conseguia, não conseguia alcançar, não dava, não conseguia responder aquilo. E aí eu vejo, e principalmente nesse mundo de rede social, e aí a gente tem visto profissionais do direito advogado dizendo aí o tempo todo, dando aula, dando mentoria, o cara acabou de se formar, o cara não sabe, ele não sabe pra ele. Ele vai ensinar o quê pros outros? E ainda tem uma turma aí que são os piores, eu nem digo, cara, quando tem esse menino que acabou de se formar e está ensinando os outros advogados determinada atividade, determinada área do direito, ele está querendo ganhar o dinheiro dele nas custas dos outros. Tudo bem. Mas e aquele profissional que nem está te ensinando uma área, ele está te ensinando a só ganhar dinheiro, como se fosse só uma mercantilização, que é exatamente a coisa da advocacia. Ah, tu tá fazendo números? Quer dizer, os caras acham que advogar é fazer TikTok, músicas, hoje não é mais música de prestar curso, fazer aquilo outro. Então, assim, é muito complicado, porque no final, quando tu vai olhar os processos, e uma pena, porque a pessoa que vai te contratar não sabe discernir isso, ele vê o mais famoso. Aquela história, eu vi agora essa semana, um cara falando o seguinte, o melhor profissional, o cara que mais bem sucedido, não é o melhor profissional, é o mais conhecido. Pronto. Então, essa discussão, ela é muito claro que nós, os mais velhos, os mais técnicos, os mais preparados, precisam também conseguir romper a bolha e conseguir mostrar que somos bem preparados. Mas é uma briga difícil, porque tu tá no mundo dos meninos, de uma certa forma, de quem viveu, de quem aprendeu a pensar nessa lógica, mas é importante que tenha esse tipo de programa para que a gente esclareça que, às vezes, as pessoas estão comprando gato por lebre. Como diz a história, é gato por lebre diretamente, porque tu tem profissionais mal qualificados que se vendem muito bem e não sabem executar de forma técnica e correta perfeitamente o trabalho. E aí, vamos falar especificamente de advocacia criminal. Eu quero te ouvir. Você adentrou muito bem no assunto, Ted, porque, por exemplo, na nossa época, as nossas referências da advocacia, quando você visualizava, por exemplo, na minha área, Auri Lopes Júnior atuando, César Bittencourt, você vê, por exemplo, o caso Nardoni, um grande amigo hoje, Roberto Podival, você vê o S. Quaresma, são advogados realmente criminalistas que atuam ali. Atuaram no caso, o S atuou no caso do goleiro Bruno, por exemplo. Você vê advogados atuando nesses processos e você vê a qualidade, você tem-os como referência. Hoje, a referência muitas vezes do acadêmico ou do advogado de carreira é o advogado ali do TikTok. É o advogado ali das redes sociais. Não que o advogado não possa usar as redes sociais. Sim, mas de forma ética. E pelo menos para tentar levar informação. Esse, pelo menos que você mencionou, ele quer levar uma informação. Isso. Mas aquele que vai lá, aparece no carrão, e vende uma coisa que é ilusória. Nós vimos isso. Não sabe direto. Aquele pessoal não sabe direito. Eu não consigo mais abrir o Instagram patrocinado e ver assim, um advogado. Você quer andar num carro como esse? Arrasta pra cima, saiba mais. Isso deturpar a advocacia de uma forma terrível. Isso aí, pra mim, passa da ética, pra não falar outra palavra mais pesada, gostando da televisão. Engana o cliente, porque ele não sabe executar o trabalho. Se ele soubesse executar o trabalho,
Isso é enganar as pessoas. Executa errado. Isso não é a realidade da Tu advocacia. tem visto isso, aberrações jurídicas dentro dos processos em que tu acompanha, que tu... E uma crítica. Eu já vi profissionais que usam essa metodologia serem convidados por seccionais da OAB de diversos estados a falar com o jovem advogado. Não sabe nada. E isso me entristece. Porque ali, como ele tá levando ali para dentro da própria casa, da instituição OAB, é como se ele tivesse um salvo-conduto, uma autorização para fazer essas práticas que são antiéticas. E isso me entristece muito. Mas sabe qual é o reflexo? E acabam virando referência dos alvos de advogados. Mas eu vou te dizer uma coisa, aí é eu que estou falando, eu vou além. O problema é que os nossos representantes também não sabem direito. Então, tu tens um monte de gente que faz a gestão das OABs, e aí eu estou falando de uma maneira geral e genérica, eu nem estou querendo especificar, que absolutamente não conhecem direito algum. Então é difícil tu ter um gestor, então tu vai chamar quem é o TikToker para falar, porque é o cara que tem, o cara tá preocupado na próxima eleição, porque isso virou um negócio. Não é defesa da advocacia, virou um negócio. Os caras não têm preparo. Primeiro, eles não têm preparo para gerir porque não são advogados. Sim. Alguns deles são até bons administradores, mas são péssimos advogados. Então, eles não entendem exatamente essa noção. Eles não sabem escolher os melhores para ensinar os meninos. E tu tem outras coisas. E o reflexo é tão grave, porque ele não é só pro gestor. Ele acaba chegando pro cara que vai indicado pelo quinto constitucional, e não só pelo quinto, mas da advocacia pros tribunais, que também vão pessoas que não são bons profissionais, são lobistas. E aí tu tens um monte de gente que chegou nos tribunais, que chegou no Poder Judiciário e não sabe direito. E tá pra lá, porque viveu fazendo lobby a vida inteira, e não sabe nada de direito. Então, ele não tem aquela história. A sensibilidade do advogado, ele tá nem aí, ele não se importa com as decisões judiciais dele, de forma alguma, porque ele tá preocupando, ele tá lá fazendo o que ele sempre fez. Só que de uma forma profissionalizada agora na magistratura. Então, é um problema sério isso. Antigamente, você escolheu o advogado. Diversos atributos, de acordo com realmente a análise que você fazia. Qualificação, postura, comunicação. Como tá nosso tempo aí, comunicação e etc. Hoje é a quantidade de seguidores. Exato. E muitas vezes ele nem tem realmente aqueles seguidores. Isso. E vende que tem. Isso. E aí enganam as pessoas. E não quer dizer nada se ele tem seguidor, não quer dizer que ele sabe direito. Né? Não é mais direito, não importa mais. Adelmano, a gente está concluindo essa primeira parte do programa Saudações. Aqueles que estão nos assistindo pela TV Bandeirantes, terá uma segunda parte que vai estar lá no YouTube, @programa Saudações. A gente vai discutir mais aí, uma meia hora, terá um segundo bloco, @programa Saudações. Você vai lá pro YouTube e assista a segunda parte conosco. Para aqueles que só vão ficar aqui na televisão, assista depois. Eu quero mandar um abraço, um beijo, se despeça para todos e vamos continuar agora no segundo bloco. Fala aí, Adelmano. Saudações, continue conosco no YouTube. O tema tá muito legal. Então, se você assistiu até aqui na televisão, vai lá pro YouTube que estamos aguardando para continuar conversando a respeito desse tema. Nesse bloco agora, nessa segunda parte agora, nesse bloco, a gente vai falar especificamente sobre temas da advocacia criminal. É isso aí. Fique conosco. Saudações.